Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou até aqui, muito prazer. Meu nome é Elisa Martina. Gostaria hoje de iniciar uma conversa sincera, reflexões da minha vida, reflexões de aprendizado. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês e saber também se vocês querem participar comigo dessa conversa. Eu tinha feito, na verdade, um vídeo anterior sobre motivação e falando sobre os fracassos também. Aí depois eu fui correr, fui fazer academia e falei, tá muito depressivo, gente. Não é isso que eu quero passar. É de outra vertente. Então, caso você tenha assistido o outro vídeo, vai ser meio parecido, mas eu acho que eu não soube falar exatamente da forma que meu coração estava pedindo. Eu estava seguindo talvez um roteiro, né, porque eu tinha acabado de ler um capítulo do livro As 17 Leis do Triunfo, né, e aí eu já imediatamente falei, nossa, eu preciso dividir isso, e eu vou casar com isso, e aí minhas sinapses já fizeram várias ligações, enfim. Agora sou eu de coração falando a minha real experiência. Eu acho que é muito legal, muito bacana a gente estar toda hora buscando como se motivar. Eu sou a pessoa que mais busco informação para como eu posso melhorar, como eu posso me ajudar, né? Tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. E minha busca pelo lado pessoal, ela tem vindo com muito mais força de um tempo para cá que eu tenho percebido. Às vezes ainda acho que tenho muito a melhorar, às vezes não, com certeza tenho muito ainda a melhorar. Mas não tem sido minha prioridade até então, e depois de uns tempos para cá ela se tornou uma prioridade de fato. A motivação, quando a gente fala, vamos se motivar, vamos atrás dos nossos objetivos, isso é num parâmetro, numa visão muito bacana, né, de você motivar o outro, de você falar sobre o outro. Mas quando a gente fala sobre se automotivar, eu acho que é muito a gente compartilhar também como a gente faz isso. Em que momentos eu consigo me automotivar em momentos difíceis, em momentos frustrantes, em momentos que estão lineares, e aí eu acho que é talvez muito mais fácil você se automotivar. Mas eu quero trazer aqui o lado que a minha motivação, ela veio, na verdade, muito mais forte através de algumas frustrações que eu tive. Que eu vi o quanto era necessário eu praticar essa motivação em mim. E quando eu falo motivação, acho que a gente pode falar sobre hábitos aqui. Porque os hábitos, eles nos tornam pessoas melhores, eles nos dão bem-estar, né? Então, acho que quando a gente fala motivacional, é tudo que engloba aquilo que te faz bem, aquilo que você consegue se reconectar, entender se os seus valores estão de acordo com o que você está agindo, a forma como você está conduzindo a sua vida. Para mim, isso é motivacional. Isso é eu me motivar, né? Então, eu vejo que eu tive alguns episódios na minha vida, não desmerecendo ninguém, mas na minha vida eu posso falar sobre mim aqui, muito difíceis, onde eu queria muito falar sobre depressão. É um assunto que nem todo mundo vai saber como é que é, porque graças a Deus não passaram. Mas quem já passou por uma depressão sabe o quanto é difícil a gente entender primeiro quando você tem uma depressão, passar pela depressão e depois quando você sai é um alívio muito grande. E aí foi assim que eu entendi como eu posso me motivar melhor através desse episódio que eu tive na minha depressão. Minha primeira depressão, ela não foi diagnosticada, hoje eu consigo identificar quando eu a tive. Depois, no segundo episódio onde eu tive, eu vou relatar algumas coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, eu engordei muito, muito. Então, o meu corpo, ele já reverberava algo gritante, assim. Ele tava pedindo socorro, praticamente. Eu bebia mais do que eu deveria. Então, eu vejo hoje a quantidade de álcool que eu faço consumo. Eu não vejo isso como grandes prejuízos. Às vezes até evito, mas eu gosto sim, né? Às vezes de beber. Mas antes era um consumo realmente excessivo. E eu saía muito. Eu saía com uma impulsividade porque eu queria compartilhar coisas, viver coisas e minha mente estava muito atribulada.
Depois que eu vi que eu não estava bem socialmente, que eu estava exagerando em sair, eu comecei a ficar em casa. Aí foi ao contrário, ao invés de sair muito, a depressão ela me fechou. Então eu já não saía, eu não sorria, eu não conseguia fazer academia. Academia até eu fazia, mas eu acho que eu não fazia com tanta disciplina, com tanto foco. Então as pessoas não sabiam onde eu estava, eu simplesmente só trabalhava e o meu trabalho é home office, então foi um período bem difícil. Passado isso, eu percebi que tinha algo de errado. Minha pele também ficou toda horrível, tal. Passado isso, uma médica me indicou, falou: olha, você tá com uma depressão, você precisa de ajuda. E ela foi a minha salvadora, assim, porque eu jamais ia falar que isso seria depressão. Pra mim, aquilo seria um período difícil. Um período difícil que eu estivesse passando. Que eu só não quero sair de casa, que eu só estou bebendo um pouco a mais, que eu não consigo tirar foto porque eu não me acho bonita. É isso, era só um momento, mas esse momento começou a perdurar por um bom tempo. Esse momento aqui, ele durou um ano, mais ou menos. Não digo que eu deixei de sair um ano, mas eu fazia meio que um social para cumprir a agenda. Ó, gente, eu saí, mas já vou voltar para casa e tal. Não me sentia bem, gente. E aí, feito o tratamento, foi aonde eu vejo que a motivação ela é muito interna, de você buscar o porquê de você fazer isso. Então, quando eu me afastei de tudo que poderia me relembrar aquele fato que me trouxe a depressão, foi algo muito bom na minha vida. Eu sou muito grata. Hoje eu consigo olhar para o meu passado e agradecer por isso, porque hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Eu posso ter tido frustrações recentes, eu posso ter amanhã, mas a gente tem um autocontrole sobre isso, porque os outros pilares, eles sustentam isso. Então, eu vejo que quando eu me afastei de tudo, tal, e comecei a me dar uma nova chance, digamos assim, eu realmente pude fazer aquilo que eu sempre gostava de fazer, que era uma atividade física, que era estudar, que era trabalhar com vontade mesmo e não só uma fuga. Uma das minhas primeiras depressões que não foi diagnosticada foi quando eu trabalhava de sábado e domingo sem precisar, ninguém me pedia, tá? Então, assim, não era hora extra e tal. Mas pelo fato de eu não querer pensar no meu problema, eu trabalhava muito. E assim, sem necessidade, sabe? Enfim, aí eu comecei a criar rotinas. Rotina de acordar cedo, rotina de fazer mais atividade física. E aí, tudo isso vai colaborando para que você se sinta bem, você tenha um bem-estar. Eu acho que isso começou a me motivar de uma maneira muito positiva, que outras coisas começaram a desdobrar. Então, comecei a pensar mais em sair, comecei a deixar que pessoas pudessem me conhecer, porque até então eu também barrava, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar. Um medo da pessoa ver que aqui tinha um buraco negro, que eu não estava bem. E a partir do momento que você, pelo menos, né, está bem consigo, você permite que a sua casa esteja aberta a visitas. Então foi onde eu falei, nossa, acho que talvez seja o momento de eu me abrir para o mundo. E aí esse bem-estar ele veio acontecendo de uma forma muito natural e motivacional e tudo mais. Quando eu citei, né, no primeiro vídeo que eu fiz e eu subi ele, né, eu arquivei ele, eu falei muito dos fracassos, eu acho que eu foquei muito, eu achei que ele ficou muito pesado. Mas eu vejo que na minha vida, todas as portas que foram fechadas, todos os nãos que eu levei, todas as dificuldades, que pra mim são dificuldades, né, eu trazia uma roupagem nova daquilo. Então, de uma certa forma, tirando a depressão, porque eu acho que ele é químico, ele não é algo que eu estou em condições plenas de comandar, sabe? Eu não tenho habilidade, né? Eu não sou formada
na medicina, não sou psicóloga, mas eu acredito que acontece alguma coisa que a gente não toma as boas decisões quando a gente está nesse estado, né? Obviamente. Então, tirando isso, todos os meus nãos, todos os meus fracassos, eu consigo me movimentar, e lógico, em alguns numa movimentação mais rápida, outros numa movimentação mais lenta, mas de uma forma muito positiva. E eu gostaria de passar isso para quem estivesse me assistindo, porque eu acho que não é uma coisa muito falada. A gente fala muito de sucesso, a gente busca muito sucesso e tá tudo certo a gente buscar o sucesso. A gente vai ser obcecado a vida toda para falar, eu tenho sucesso na vida. E o sucesso também é muito particular. O que é sucesso para mim pode ser que não seja sucesso para você. Riqueza para mim pode ser que não seja uma riqueza para você. Então cada um vai colocar o seu cada qual aqui. Mas eu vejo que eu sou muito positiva, né, de certa forma. Então é um não, eu coloco primeiro, Deus quis esse não. Eu tenho falado muito em Deus também. Então eu vejo que as coisas elas veio acontecendo, sabe? Também por alguma razão divina, por algumas peças que a gente não vai entender e talvez a gente nem entenda, porque a gente não tem a previsão do futuro. Mas eu acredito no fundo do meu coração que existe uma lei divina que pode intervir ou então entende o qual é o melhor para nós. Aí quando eu coloco isso, né, quando eu penso que foi o melhor para mim, o que houve esse encerramento de ciclo, eu fechei essa porta, um término de um relacionamento, um não que alguém me deu, porque tem algo melhor para chegar, Deus vai colocar, eu vou encontrar, ou então é um momento que eu preciso passar por isso e pelo aprendizado. Então eu sempre vi o copo cheio. Óbvio, vou falar que eu nunca senti nada? Mentira, eu senti, eu sou humana. Então eu ficava triste, gente. É você ficar triste e você saber como você vai lidar com essa tristeza. Eu tenho altos e baixos, né? Mas com esse autocontrole que eu adquiri, eu vejo que eu não posso ficar bebendo porque eu tô triste. Eu entendo que eu não posso ficar comendo besteira porque eu tô triste. Porque tudo isso foram hábitos que eu adquiri num momento muito difícil da minha vida e que agora que eles estão mais firmes e eles se tornaram talvez hábitos bons, eu acredito que seja assim que fala, né? Eles não foram eventos só que eu fiz naquele momento, eu trouxe pro meu dia a dia, eles estruturam tudo, sabe? Então não é algo falso. Não é porque eu vou ter um momento de mal-estar, um momento porque eu estou triste que eu vou fazer tal coisa. Então eu acho que eu aprendi muito isso com a depressão e com momentos difíceis. E quando eu estou mal, eu fico em casa vendo filme. Às vezes eu durmo um pouco mais também, porque eu vejo que a nossa mente ela tem alguns meios, né, de nos blindar com relação a como se proteger de algo que nos machucou. E eu não tenho muito o que fazer nesse momento. Eu preciso aceitar que essas fases elas vão acontecer e que elas vão passar. Mas a gente precisa estar em constante movimento. O cérebro ele precisa estar pensando no qual que seria o próximo passo. Eu busco também revisitar muitos os meus porquês. Por que que eu quero aquilo? Aonde eu quero chegar com aquilo? Essa minha automotivação é algo que não sei se alguém me ensinou. Não consigo falar, você se inspira em alguém? Eu acho que, de verdade, eu acho que é muito inspiracional, é muito seu isso. Se você não tiver algo dentro do seu coração que você fale, eu quero isso por conta disso, eu acho que a gente acaba perdendo o real motivo, a força motriz de você fazer tudo, sabe? Então, tem coisas que às vezes você precisa estar muito certo daquilo que você quer fazer para isso te motivar. Pensando em momentos difíceis, né? Pensando
nessas derrotas que a gente vai ter da vida, nesses momentos de fraqueza, de fragilidade. E todo mundo vai passar, e se não passou, vai passar. E se demorar muito, uma hora demora menos, sabe? E era isso que eu queria comentar hoje, trazer um pouco disso pra vocês. E se eu puder ajudar alguém com esse relato, com relação à motivação, eu me sinto muito feliz já, porque pra mim, na época que eu passei pela depressão e depois que eu mantive esses alicerces, como academia, como atividade física, como uma boa alimentação, dormir cedo, acordar cedo, sempre estar produtiva, sempre pensar em algo para fazer. Não a todo tempo, isso também foi um mal, tá? Eu acho que não cabe nesse vídeo aqui, que eu queria falar muito de bem-estar, mas assim, às vezes quando você gosta muito de fazer uma coisa, por exemplo, né? Eu trabalho com marketing, eu sou advogada de formação, e meu coração, minha maior habilidade mesmo, é voltado muito para o marketing. Eu trabalho com marketing de influência e social media atualmente. E aí, quando você ama fazer o negócio, você está trabalhando e mesmo que você trabalhe, o seu cérebro, ele fica ligado nas outras coisas. Chega até a ser quase um burnout se você não se vigiar e não achar que você merece ter aquele ócio. Porque eu já cheguei em momentos, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas assim, só pra gente trocar essa ideia. Eu já cheguei em momentos de assistir vídeo, assistir um documentário com um caderninho na mão e falar, nossa, eu tô aprendendo isso. Ou então passar dias vendo YouTube, porque são coisas que eu quero aprender, que eu quero implementar. E aí vira um vício também, né? Só que calma, gente. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Gente, fases difíceis todos nós temos. O mais importante é como a gente vai lidar com isso. Se fosse para eu me abraçar numa oportunidade e falasse algo para mim, que eu tivesse precisando de uma palavra, movimente-se, não pare e confie em você. Quando a gente confia em si, a autoconfiança, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, não importa o tempo que dure. Se for passar 2 anos, passar 5 anos, tentando fazer a mesma coisa, uma hora você consegue. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Você fazendo ou não fazendo. Se eu fizer, bem, porque cada vez mais eu vou estar próxima do meu objetivo. Vamos supor, eu sempre quis, desde criança, ter aquela barriga de tanquinho. E eu sempre fui gordinha. Era uma coisa impossível naquela época? Era. Mas quando você tem uma disciplina, e eu amo a disciplina, eu amo ter rotina, porque eu me encontrei nisso, eu vi que eu poderia ter uma barriguinha mais definidinha, não digo que ela é de tanquinho, tá? Mas com menos gordura. E aí eu fico feliz, porque eu achava que não ia conseguir. Então, não é do dia pra noite, foram anos fazendo isso. E mudando alguns hábitos alimentares, dormir cedo, acordar cedo. Então é isso, gente. A gente tem que ver nas nossas derrotas e nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, um lugar onde a gente possa aprender. E não aprender só com sucesso. O sábio quando a gente consegue enxergar aonde, sabedoria eu entendo, que é quando a gente consegue enxergar aonde a gente poderia ter melhorado e fazer melhor. É aquele nosso feedback, sabe o one-on-one que a gente tem na empresa, no corporativo? Vamos fazer um one-on-one, olha, Elise, você precisa melhorar isso, você precisa entregar isso. Eu falo assim, é isso que você precisa? É isso. E aí eu vou me automotivo. Entendeu? É isso que você tem que fazer com a sua vida também. É você olhar que você precisa melhorar, errou, vai lá e se automotiva. É isso, gente. Eu espero ter ajudado alguém, eu espero que alguém escute isso e saiba que você não tá sozinho no que esteve, eu também não estava. E é legal a gente compartilhar isso. Beijos, bom dia.